para o relatório. E aqui nós vamos ver esse relatório, o que tem nele. Então aqui nós temos 4 páginas de relatório, aliás, 3 páginas de relatório. Por que nós temos 3 páginas? Eu deixei aqui marcado que era para tentar exibir no mínimo de página possível. Então aqui, quando eu desmarco isso aqui, que eu venho aqui em relatórios, ele vai aparecer para mim por setor. Então eu particularmente prefiro assim. E aqui eu vou ter 5 páginas. Então aqui eu tenho a seção de coberturas. Eu vou aumentar isso aqui um pouquinho. Vou mexer nessa tela, vou afastar essa tela um pouquinho para cá, para ficar melhor a visualização. Então aqui eu tenho o monitor de performance, o nome da granja, a data que ele foi gerado, que foi no dia 25 de setembro, que é o dia 704 no calendário de 1000 dias. Eu estou analisando este relatório reprodutivo do período de 437 a 617. 437 foi o dia 1º de janeiro e o dia 30 de junho foi 617. Então aqui eu tenho, nas informações de cobertura, eu tenho os meses, aparece aqui para mim mês a mês. Aqui eu tenho o total, que seria a soma ou a média desses 6 meses. E aqui eu tenho a média e aqui eu tenho o alvo. Aqui aparece para mim o total de coberturas, primeiras coberturas de leitoas, porcentagem sobre todas as coberturas, o intervalo entrada primeira cobertura, primeiras coberturas de porcas, o intervalo desmama primeira cobertura, porcas cobertas até 7 dias, porcentagem sobre as primeiras coberturas, ou seja, porcentagem de porcas cobertas até 7 dias, quantas fêmeas que retornaram ao cio e qual foi a taxa de retorno ao cio. Aqui, como vocês podem ver, está verdinho. Então, quer dizer, não fugiu do alvo. Então, o meu alvo de cobertura é 10% e eu estou abaixo desse alvo. Aqui eu tenho o total de serviços, o total de coberturas que foram feitas. E aqui, serviços por cobertura. Então, aqui nessa granja, ela só usa uma monta. Então, uma cobertura é igual a uma monta. Tem casos de granjas que esses serviços por cobertura pode ser 2, pode ser 3. Se essa granja efetuasse 3 montas para cada cobertura, ao invés de eu ter 383 serviços aqui no mês de janeiro, eu teria 1.149 serviços. Então, eu teria 1.149 serviços para 376 coberturas, que significa para 383 coberturas, que significa que eu fiz 3 montas para cada cobertura. Então, fiz 3 serviços para cada cobertura. Aqui a taxa de concepção foi de 84,3 no mês de janeiro, 83,2, 89,7 e assim por diante. A média ficou 89,8. A idade média dessas fêmeas que eu cobri foi de 3,7, 3,3 e a média fechou em 3,3. O que seria essa taxa aqui de concepção? Seria a quantidade de fêmeas que eu tenho mês a mês que eu considero que estão prenhas. Então, quando eu tiro um relatório de um período maior, esse número vai ser igual à taxa de parição. Então, por quê? Eu já tenho um resultado conhecido de todas as fêmeas que eu cobri. Então, o que me mostra a taxa de concepção? Vocês podem observar que aqui em janeiro eu tenho uma taxa de 84,3. Em fevereiro eu tenho 83,2. E esse número ele vai crescendo. Por quê? Essas fêmeas que eu cobri, por exemplo, em maio, eu não tenho um resultado conhecido ainda. As fêmeas que eu cobri em abril também não. E as fêmeas que eu cobri em junho também não. Por quê? Eu só tenho o backup, ele está atualizado até junho. Então, das fêmeas que eu cobri, 95,5% seria a minha taxa de concepção.
Mas esse número, ele vai caindo. Quanto mais for chegando próximo aos 115 dias, ele vai caindo. Por quê? Eu vou perdendo prenhez por algum motivo. Ou a fêmea abortou, ou ela retornou, ou ela foi removida, mas eu estou perdendo prenhez. Então, esse número, a tendência dele, a taxa de concepção, é aproximar da taxa de aparição, que é onde eu tive resultado conhecido do período de 115 dias. Então, isso aqui serve para eu ir analisando. Olha, eu estou na quarta semana de gestação, eu já estou com a taxa de concepção de 95,5. Então, eu consigo enxergar nesse número o que eu estou perdendo de prenhez. Para onde está indo a minha taxa de aparição. Então, isso aqui seria uma pré-taxa de aparição. Aqui na segunda página, eu tenho as informações de parto. Então, aqui eu tive 350 partos em janeiro, 336 partos em fevereiro. No total de 6 meses, no período de 6 meses, eu tive 2.022 partos, uma média de 337 partos ao mês. E o alvo é de 383. Aqui eu tenho o histórico dos nascimentos, quantos total de nascidos, qual foi os nascidos vivos, quantos natimortos, quantos mumificados, o percentual, e aqui a taxa de aparição. Na taxa de aparição, eu tenho aqui 92,2%, e aqui eu tenho taxa de aparição ajustada de 95,2%. O que seria a taxa de aparição? Significa que eu cobri, por exemplo, 100 fêmeas e pariram 92 fêmeas. Então, eu tenho uma taxa de aparição de 92%. O que seria essa taxa de aparição ajustada? Nessa taxa de aparição ajustada, ela não inclui os problemas não reprodutivos. Então, o que eu tenho que ter cuidado? Esse valor aqui, ele não pode ser mais que 4% da taxa de aparição. Vamos supor que eu tivesse aqui, eu tenho aqui 92,2%, mais 6%. Vamos supor que essa taxa de aparição ajustada seria de 98,2%. Se eu tenho 98,2% menos 92,2%, eu tenho uma variação de 6%. Essa variação é alta. Então, o que isso me leva, o que eu entendo disso? Que eu preocupei no primeiro momento em atingir o alvo de cobertura e eu não preocupei com o que poderia acontecer no futuro. Eu estava preocupado com atingir o alvo, mas eu cobri fêmea que não estava em condições físicas adequadas para cobrir. Então, quando eu descartei essa fêmea por problema, um pé machucado, uma fêmea que estava fraca, isso aí é um problema que não é reprodutivo. Por isso é que eu falei que tem que ter cuidado aqui na hora de que você estiver colocando a causa de remoção da fêmea, você informar se é uma causa reprodutiva ou se é uma causa não reprodutiva. Então, quando eu venho aqui, na causa, por exemplo, eu venho aqui e coloco uma causa. Deixa eu pegar uma causa aqui. Caída, por exemplo. Caída. A causa caída é uma causa de remoção não reprodutiva. Então, se eu cobrir uma fêmea que estava com problema e eu descartei, depois de 3, 4, 5 semanas, eu descartei essa fêmea, por essa causa, eu nem deveria ter coberto essa fêmea. Eu não poderia ter inseminado essa fêmea. Então, por exemplo, uma outra situação, uma fêmea pé machucado. Deixa eu pegar aqui, ver se tem perna aberta. Perna aberta. Tem perna machucada também. Perna machucada é uma causa de remoção não reprodutiva. Então, o que é causa reprodutiva?
É um retorno de cio, é um aborto, é um corrimento, uma falsa gestação. Esse é um problema reprodutivo. E isso é muito comum, você chegar numa granja e você vê uma taxa de parição ajustada com variação maior que 4%. Então, isso, às vezes, o funcionário da granja nem se preocupa com isso, mas futuramente eu vou ter o reflexo disso, o que isso influenciou no meu resultado de fêmea coberta. Então, no meu COB Result. Então, isso aqui é muito importante, você realmente ter aquela preocupação se a fêmea não está bem, se a fêmea não está em condições físicas de ser inseminada, não insemine, porque você vai ter problema lá na frente. Então, é melhor você não inseminar, aguardar mais um pouco, pular o cio, do que você se preocupar no primeiro momento em atingir o alvo de cobertura e depois você ter um outro problema lá de descarte. Depois a fêmea prenha, que é pior você descartar uma fêmea prenha do que você descartar uma fêmea vazia. Então é melhor, às vezes, você aguardar um pouco mais. Aqui depois nós temos a parte de parto porca-ano. O intervalo entre partos, essa granja aqui está legal, é 142, então está bem. Período de gestação também está ok, está em torno aí de 114, a média deu 114. Nascido vivo por porca-ano e nascido vivo por fêmea-ano. Dos nascidos vivos por fêmea-ano, aqui ele faz o cálculo considerando as leitoas também. Nos nascidos vivos por porca, aí seria só as matrizes de primeiro parto em diante. Depois nós temos aqui o setor morte de leitões. Aqui está me mostrando quantas mortes que ocorreram em janeiro, a porcentagem sobre os nascidos vivos e a idade média desses leitões mortos. As mortes acima de 8 dias e a porcentagem sobre esses nascidos vivos. A idade média dessas porcas, que é mãe desses leitões que morreram, é em torno de 4,2, que foi em janeiro, 4,2 em fevereiro, e a média ficou em 4,1. Que depois nós temos a performance de desmama. Aqui nós temos as porcas desmamadas, as leitegadas que foram desmamadas, os desmamados. Então aqui eu tenho desmamados abaixo do padrão, conciliação da leitegada, a mortalidade na maternidade e a mortalidade na maternidade transfe. Qual a diferença dessas duas mortalidades? Essa mortalidade na maternidade é sobre os leitões que nasceram vivos. Essa daqui é sobre os leitões que desmamaram. Então, isso aqui, na verdade, a gente chama de mortalidade até a desmama. Então, como que é feito esse cálculo mortalidade transfe? Esse cálculo ele é feito em cima dos nascidos vivos das porcas desmamadas. Então, ele considera que nasceram X leitões. Isso aqui pegando as porcas desmamadas. Então, você pega os leitões nascidos vivos das porcas desmamadas, menos os leitões desmamados. Esse número que resultou dessa matemática, você vai pegar e vai dividir pelo número de nascidos vivos das porcas desmamadas. Então, ele considera que se nasceu e eu desmamei, o restante morreu. Então, ele faz o cálculo em cima desses leitões. Então, aqui seria mortalidade até a desmama. Então, por quê? O leitão, a partir do momento que ele nasceu, ou ele morreu, ou ele desmamou. Então, o PigChamp já faz esse cálculo diferente para você realmente fechar. E é o cálculo que a gente usa, esse mortalidade até a desmama. Depois nós temos aqui os desmamados por leitegada e os desmamados por porca. É muito comum as pessoas questionarem esses dois números. Qual eu devo usar? Você vai usar o desmamado por porca. Por quê? Quando eu falo o desmamado por leitegada, aqui ele não considera os leitões, as fêmeas que eu desmamei 0. Então, ele só considera fêmea que desmamou alguma leitegada. No caso, você vai considerar a média de desmamado por porca. Por quê? Se eu tenho uma fêmea que desmamei 0, essa fêmea saiu da maternidade por algum motivo, eu preciso
é preciso que entre o total de desmamado entre nesse cálculo total de fêmea desmamada. Porque essa fêmea, ela tem que, quando você tem lá um número X de porcas desmamadas, por exemplo, você tem aqui 4.163 desmamados. E você divide por 384, você tem 10,9, que seria o cálculo desmamado por leitegada. Se você teve alguma fêmea que desmamou 0, essa fêmea, esse leitão desmamado tem que entrar nesse cálculo. Então, você sempre vai usar essa média de desmamado por porca. Ou seja, nesse cálculo, inclui as fêmeas que desmamou 0. Essa média, ela vai puxar essa média para baixo? Vai, mas é o correto. Então, se eu desmamei 0, é porque teve alguma fêmea problema, alguma fêmea que eu tive que tirar os leitões dela, alguma fêmea que eu tive que sacrificá-la e salvar os leitões, mas ela é uma fêmea que desmamou. A desmamou com um dia? Não tem problema. Então, aí ela vai interferir no período de lactação da maternidade. Mas você vai considerar sempre a média de desmamado por porca, que vai pegar o número de leitões desmamados e vai dividir por aquelas porcas que desmamaram completa e mais aquela que desmamou 0. Depois nós temos aqui a idade média dos leitões desmamados, o peso da desmama, o peso da desmama ajustada, o peso médio de desmamados, período de lactação. É o que eu acabei de dizer. No período de lactação, não quer dizer que ele tem que ser igual à idade média dos leitões desmamados. Porque uma fêmea, ela pode ficar menos tempo na maternidade e o leitão pode ficar mais tempo. Então, se uma fêmea que desmamou 0, porque houve um problema no parto, o período de lactação, a média de período de lactação das fêmeas vai ser menor do que os leitões, porque a fêmea saiu da maternidade e os leitões continuaram. Então, os leitões sempre, normalmente, né, ele vai ser maior, a não ser que a fêmea seja uma mãe de leite. Então, se ela for uma mãe de leite, pode ser que aqui o período de lactação seja maior e a idade média dos leitões desmamados seja menor. Então, nessas duas situações, esse número pode tanto variar, pode ser mais alto, como ele pode ser mais baixo do que a idade média dos leitões. Depois, nós temos aqui o desmamados por porca ano e o desmamado por fêmea ano. A idade média dessas fêmeas que desmamaram foi de 4,8 aqui no mês de janeiro e a média fechou em 4,5. Os desmamados enviados foram 4.168 em janeiro e a média fechou em 3.620. Esse aqui foi as remessas enviadas para o crescimento. Depois nós temos aqui o inventário de população. Ele vai me dar uma visão geral de como que está meu plantel. Aqui no inventário médio, eu iniciei o mês com o número X e no final do mês com o número Y. Mas a média ficou em 1.760. No mês de janeiro, a média do período ficou em 1.745. Inventário médio de leitor, a idade média por fêmea, por parto, dessas 1.760 é de 3,6, de 1.747 é de 3,5, mas da média fechou em 3,4. O inventário final de fêmeas é de 1.750 fêmeas, isso aqui está incluído leitoa e matrizes, leitoas e porcas, e a média fechou em 1.740, sendo 66 leitoas e 1.674 matrizes. Leitoas entradas, eu entrei 75, 70, no final entraram 480 nesse período de 6 meses. Leitoas cobertas, eu cobri 445 no período. A taxa de reposição foi de 51,5, a média do período. Então, quer dizer, eu troquei mais de 50% do meu plantel.
Morreram 62 fêmeas no período e foram descartadas 429. O inventário médio de macho fechou em 6 e o inventário final, a média fechou em 6 também. No final de junho tinha 5 machos no inventário. E aqui eu tenho a relação porca-cachaço e a relação porca-leitoa. Então, para cada porca, eu tenho 280, para cada macho eu tenho 282,4 macho. Desculpa. Para cada porca, para cada macho eu tenho 282,4 fêmeas. A relação porca-leitoa fechou com 25,7, na média ficou 23,9. E os dias não produtivos, que são todos os intervalos, fechou, desmamado, dias não produtivos por porca, por porcano fechou em 31,1. Dias não produtivo por fêmea inventariado ano fechou com 44,5. E dias não produtivo por porca coberta ano fechou 46,4. Então, gente, o monitor de performance, eu fiz questão de detalhar ele um pouco mais, porque é um relatório muito importante. E, como eu disse, é a partir dele que nós vamos partir para os outros relatórios. Aqui nós temos a opção de estar colocando um filtro. Deixa eu só buscar aqui um filtro, só ver aqui uma genética de fêmea para facilitar. Ó, vou pegar aqui a genética C25. Vamos supor que eu queira esse mesmo relatório só da genética C25. Então, eu vou clicar aqui no filtro, nessa esponjinha aqui amarela, e vou selecionar o item de relatório. Aqui eu vou buscar o filtro genética. O operador, eu tenho vários operadores. Eu tenho igual, eu tenho diferente, maior, maior igual, menor, menor igual, o like, que é semelhante, between, que seria entre, is not null, que seria o que não é nulo, e aqui o que é nulo. Então aqui eu vou usar o operador igual. E eu vou informar a genética. A genética aqui vai ser a C25. O valor, então, C25. Adicionar o filtro, vai vir aqui para esse quadro branco, vou aplicar e dar um OK. E todas essas informações aqui, ele vai filtrar só C25. Então, olha só, total de coberturas de C25, 151, 121, 714. Então, depois que o relatório estiver pronto, você pode filtrar da forma que você achar melhor. Vamos fazer mais um outro filtro aqui. Vamos aqui nessa esponja amarela, que é o novo filtro, e vamos filtrar somente a aparição. Vamos pegar aqui a aparição, operador igual, o valor eu vou colocar 1. Eu quero só o resultado da fêmea de parto 1. E está aqui o resultado. Todo o resultado, todo o monitor de performance. Um outro filtro que eu posso usar, eu vou colocar aqui o filtro parto. Eu quero só o parto maior igual a 3. Eu não quero os partos menor que 2. Então, parto maior igual a 3. Está aqui o resultado. Então, fica bem interessante esse relatório. Quando você tira o relatório, você faz o filtro da maneira que você achar melhor. Por isso é que eu acho importante, eu sugiro que coloque esses relatórios, quando você for para uma reunião, coloque aqui relatório salvo, porque se alguém te questionar uma outra informação, mas como que está a fêmea, por exemplo, a genética C25, ou o parto igual a 1, você não precisa gerar o relatório de novo. Você já tem ele aqui. Porque se você tiver com esse material impresso, você vai ter que gerar de novo. E aqui, nesse caso, não há necessidade disso. E você estando com esse relatório salvo, você trabalha dentro dele da forma que você necessitar, da forma que você achar melhor. E fica bem legal mesmo.
Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente vai estar modificando esse relatório. Eu havia comentado desse relatório que a gente poderia estar modificando, e nós vamos fazer isso agora. Então, aqui eu tenho o monitor de performance, mas eu quero personalizar esse relatório, ou eu quero personalizar um relatório para o gerente. O que o gerente necessita? Ele necessita das médias, do percentual, mas talvez ele não precise de tudo isso que o monitor de performance oferece. Ele precisa de alguma coisa mais resumida. Então, nós vamos definir um monitor de performance para cada usuário. Um usuário, por exemplo, que entra dados, ele necessita saber os números inteiros. Quantas coberturas, quantos retorno ao cio, quantos partos, quantos nascidos vivos, quantos natimortos, quantos mumificados, quantas porcas desmamadas, quantos leitões desmamados. Por quê? Para ele checar se o que ele informou, o que ele digitou, está correto. Então, para cada para cada hierarquia, nós podemos personalizar um relatório. Então, para a gente personalizar um relatório, eu vou clicar aqui, o exemplo, monitor de performance, lembrando que eu posso fazer isso em qualquer um dos relatórios disponíveis. Eu estou usando o monitor de performance, que é o mais comum. E vou clicar aqui nessa página em branco com esse lápis, que é criar um novo relatório. Quando eu clico em criar um novo relatório, apareceu aqui para mim monitor de performance 1, e eu vou informar um monitor de performance, por exemplo, chamado gerente. Esse seria o relatório do gerente. Quando eu selecionei o nome aqui, gerente, aqui eu vou personalizar o que eu gostaria de que saísse aqui para o gerente. O que o gerente precisa? Ele precisa do total de cobertura, que seria interessante. Primeira cobertura que eu vou desmarcar, cobertura repetidas. Ele precisa taxa de retorno ao cio. Esse aqui eu vou deixar sem marcar. Tipo de cobertura, não preciso nada. Aqui também não. Taxa de concepção eu vou deixar. A idade média dessas fêmeas eu vou tirar. Eu quero que apareça quantos abortos. Partos, para mim não interessa o que foi assistido, o que foi induzido. Leitegadas com menos de 7 nascido vivo, também não. Total de nascidos, sim. Total de nascido por leitegada também. Porcentagem de nascido vivo aqui não. Eu vou deixar só a média. Natimorto, eu quero só o percentual, eu não quero média. E aqui eu vou estar desmarcando isso aqui. Taxa de aparição, sim. Eu vou deixar. E aqui eu vou desmarcando o que eu não quero. Ó, esse aqui eu vou deixar. Não. Mortes, eu vou deixar todas essas informações. A idade média das porcas, não. Mãe de leite desmamada, não. Porca com desmama, 0. Eu vou deixar. Leitegadas desmamadas, mãe de leite informada. Conciliação de leitegada, não. Mortalidade na maternidade, transf, eu vou deixar. E eu vou desmarcar tudo aqui para baixo. Idade média. Eu vou desmarcar tudo isso aqui para baixo, só para vocês verem como que ficaria. Isso aqui eu vou tirar tudo. Vou desmarcar tudo isso aqui. E vou salvar essa configuração atual. Ó, eu tenho que fazer isso aqui, porque senão, se eu não faço isso aqui, esqueço, eu perco tudo que eu desmarquei. Então, eu vou salvar essa configuração atual. Configuração do relatório gerente, salvas com sucesso. Eu já vou aproveitar e vou criar um monitor de performance. Eu vou personalizar ele
para o usuário. O que o usuário necessita? Então, vou criar aqui com o nome usuário. O usuário vai necessitar do total de coberturas, primeira cobertura de leitor. O dele vai ser, então, diferente do relatório do gerente. Para ele interessa os números para ele fazer a checagem. Cobertura repetida, sim. Isso aqui eu vou apagar tudo. Parto aqui não, vou deixar só a quantidade de partos, só a quantidade de total de nascidos. Aqui eu vou tirar também, vou deixar só os nascidos vivos, percentual aqui eu vou tirar. E vamos desmarcando. Aqui as mortes também não. Bom, vou deixar marcado até aqui. Então, eu vou salvar, nunca esquece de salvar. Ok. E aqui eu vou gerar um relatório para o gerente. Esse é o relatório do gerente. Então, eu vou deixar a data 617 e vou tirar um período de um mês. Então, a definição do período 1, o tamanho do período vai ser um mês. Aqui eu vou pedir para executar o relatório. Já vou pedir também o do usuário, 617. Do usuário, eu vou fazer de conta que eu estou fechando a semana. Então, eu vou colocar aqui a data, não 617, vou colocar a data de 613, que foi quinta-feira. 613, e vou colocar aqui o período de uma semana. E vou pedir para executar o relatório. Então, aqui eu tenho um relatório gerado, um do gerente e outro do usuário. Vou primeiro pegar o relatório do gerente. Então, olha só, o que eu defini para o usuário gerente? Eu defini que eu queria que aparecesse total de coberturas, coberturas repetidas, taxa de retorno ao cio, taxa de concepção e abortos. Na seção de partos, o que eu personalizei? Parto, total de nascido e assim por diante. Seção de morte de leitões. E a seção de desmama. Então, isso aqui foi o relatório do gerente. Ele quer que apareça isso aqui no mínimo de página possível? Vem aqui, marca para tentar exibir o relatório no mínimo de página. E aqui está, olha só. Então, ele ficou quase que em uma página só. Por causa de um item a mais, foi para a segunda página. Depois, nós vamos ver aqui o relatório do usuário. Então, o relatório do usuário, que eu vou marcar para sair, exibir no mínimo de página possível. Então, o que ficou do usuário? Olha só, total de coberturas, primeira cobertura de leitor, primeira cobertura de porca, coberturas repetidas. Então, aqui seria realmente as informações que o usuário necessita para estar conferindo aquilo que ele digitou. Então, não precisa ter aquele monitor de performance daquele tamanho. Então, aqui você é mais específico. Você vai mais direto naquilo que você precisa. Um outro recurso do PigChamp é que é um programa vivo. Então, se eu clico aqui, por exemplo, no total de coberturas, ele já me mostra quem são essas fêmeas cobertas. E se você clicar aqui na fêmea, ela vai aparecer para você o histórico dessa fêmea. Então, olha só, ele vai aparecendo todo o histórico da fêmea. Então, você tem essa opção também de estar conferindo. Vamos supor que você lançou as coberturas e não confere. Está diferente o número, tem uma fêmea a menos. Você pode conferir por aqui. Você tem a lista de todas essas fêmeas. E você pode também pedir para criar uma lista dos animais encontrados, que são essas 88. É rápido. Então, aqui já mandou a lista de leitões aqui para os relatórios atuais, e aqui está te mostrando as 88 fêmeas que foram cobertas. Então, se você quiser imprimir essa lista, muito fácil, muito tranquilo. Basta você vir aqui no relatório,
dá um clique em cima do número que está diferente, que não confere com o que você digitou. Clica aqui nessa setinha, que tem ao lado dessa página em branco, e pede para criar uma lista de relatório. Criou a lista de relatório, dá 2 cliques, e a lista está pronta para você descobrir o que aconteceu, qual a fêmea que você teria que ter digitado e não digitou. Isso você faz com qualquer uma dessas informações aqui. Vamos supor que seja uma fêmea que pariu, a mesma coisa. Vamos supor que seja uma fêmea que desmamou. Apareceu aqui também. Então, para qualquer uma dessas informações aqui, que você clicar, que você quiser saber quem é o animal, quiser uma lista desses animais, vai aparecer aqui para você e fica fácil de você conferir tanto na tela, como se você quiser imprimir, cria uma lista dos leitões, dos animais encontrados e vai imprimir e vai fazer essa checagem. Então, aqui eu vou apagar esses relatórios.